aí você faz aquele... Marcelo congelou de novo? Não, piscou o olho. Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é o que é a nova política industrial. Eu não sei a opinião de quem nos assiste, ainda não conheço a opinião do nosso convidado, mas dentre as políticas públicas que estão sendo propostas pelo novo governo, eu considero essa, se não for a mais importante, pelo menos uma das mais importantes, né? A verdade é que desde 1980, gradativamente, o país vem perdendo complexidade produtiva, né? Vem se desindustrializando, né? Se tornando, apesar dos esforços dos governos progressistas entre 2003 e 2016, né? Num país basicamente exportador de commodities, né? Principalmente soja e minério de ferro, entre muitas outras, né? Isso, evidentemente, nos impede de alçar a ideia de um projeto nacional digno desse nome, com sustentabilidade ambiental, né? Um projeto capaz de realmente trazer prosperidade e soberania ao conjunto da população brasileira. Diante da importância dessa política pública, digamos assim, nós estamos aqui hoje com o nosso convidado, o Eduardo Calado, né? O Calado é economista, doutor em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, professor de economia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, a UFRRJ, instituição do ensino superior, da qual, inclusive, ele já foi vice-reitor. Professor, indo direto ao ponto, o que é a nova política industrial? Bem, primeiro, antes de mais nada, obrigado pelo convite, né? Uma satisfação e uma honra, né? Participar aqui desse programa, o Ponto de Partida. Como é um ponto de partida, evidentemente eu vou fazer um resumo da política industrial brasileira e da política industrial iniciada, né, agora em janeiro deste ano pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A política industrial ela é dividida, grosso modo, em duas grandes áreas, né? A política industrial ampla e a política industrial restrita. Também, de maneira muito simples, explicando de forma muito simples, a política industrial ampla ela visa a indústria como um todo. Um exemplo de uma política industrial ampla é o que aconteceu durante muitos anos no Brasil, onde você tinha restrições a importações de produtos que tinham similares nacionais. Então, por exemplo, o Brasil fabricava carros, então você não podia importar carros de outro país, né? Geladeiras, não podia importar geladeiras, rádio, televisão, etc., né? E por isso, inclusive, até o governo Collor, era muito difícil você ver carros importados circulando nas ruas do Brasil, né? E mesmo em áreas mais ricas, né, do nosso país, era muito raro você ver veículos importados. Ou seja, essa é uma política que atinge a indústria como um todo. Tem uma política industrial restrita, que aí ela visa, né, a atingir falhas de mercado, corrigir falhas de mercado ou o atingimento de alvos específicos, né? Por exemplo, o atingimento de uma política industrial para a saúde, isso é um alvo específico, né? Aliás, é um das áreas que o governo está buscando, né, atacar justamente a questão da saúde. Nós vamos mais à frente falar sobre isso. Muito rapidamente também, falando sobre a política industrial no nosso país, até o Getúlio Vargas não existia política industrial. Claro, existia indústria, muito incipiente, basicamente na área de bens não duráveis, alimentos, vestuário, etc., né? Basicamente também fruto do capital lá dos fazendeiros de São Paulo, do café, que aí, em vez de importar chapéus, aí resolvem fazer uma fábrica de chapéus. Em vez de importar cerveja, resolvem fazer uma fábrica de cerveja e assim vai, né? Em 1930, com o presidente Getúlio Vargas assumindo o governo do nosso país, aí uma política industrial clara, objetiva,
no sentido de desenvolver a indústria brasileira. Ele ataca de cara duas áreas fundamentais, né? A questão da siderurgia e da matéria-prima para a indústria, né? Minério de ferro e não só minério de ferro. E aí a criação da Companhia Vale do Rio Doce, na questão dos minérios, e da CSN na questão da siderurgia. Ele tem um segundo governo, onde ele continua com uma preocupação com a questão da indústria, ele continua com a política industrial, aí você tem a criação também de empresas fundamentais, a Petrobras, que é uma gigante, uma das maiores empresas da América Latina e do mundo, é a principal empresa na extração de petróleo em águas profundas, né? Uma tecnologia fantástica, desenvolvida no nosso país. Você tem o BNDES, que é fundamental, nós vamos ver o papel do BNDES nessa nova política do governo Lula. Você teve o início da Eletrobras, começa com o Getúlio, mas bem no finalzinho, aí tem aquela crise, né, 54, o suicídio, não vou também entrar em detalhes, né? A Eletrobras só vai ser constituída de fato em 62, mas inicia lá atrás, ainda com o Vargas, né? O governo seguinte, o governo do Juscelino, agora também continua com política industrial, não é? Também o plano de metas tinha política industrial, tanto que você tem o crescimento da indústria, aí você tem um tripé aí, onde a indústria de base ela é muito, digamos assim, fortemente dominada pelo governo, pelo Estado, a indústria de bens não duráveis, basicamente, também predominantemente, por empresas nacionais, e de bens duráveis, predominantemente, naquela época, por empresas multinacionais. No governo seguinte, que é o governo do Jânio Quadros, quer dizer, aliás, os governos seguintes, né? Você tem 3 anos e 3 meses, 5 chefes de executivo, né? O Jânio, que é o primeiro, que começa em janeiro de 61, vai até agosto. Depois você tem 3 primeiros ministros, né? O Tancredo é um deles, inclusive. Depois o Hermes Lima, o terceiro, não me recordo aqui agora, não vem ao caso. Em 63, o João Goulart passa a ser chefe do executivo, porque até então ele era um presidente, digamos, decorativo, né? A verdade é essa, porque era um sistema parlamentarista, mas com o final do parlamentarismo, né, é votado um plebiscito em 62, o povo vota a favor do presidencialismo, e de fato ele vai ser chefe de executivo, do executivo brasileiro, mas fica 1 ano e pouco também, 1 ano e 3 meses, também não dá para fazer quase nada. Então você tem 3 anos e 3 meses, 5 chefes de governo diferentes, evidentemente, mesmo que tivessem boas intenções, era muito difícil fazer qualquer coisa. O governo dos militares continua com a política industrial e continua com a industrialização brasileira. Isso é verdade, é uma verdade histórica, não dá para negar. Não vamos fazer aqui fake news, né? Mudar a história como algumas pessoas fazem, né? Muito pelo contrário, vamos falar a verdade, toda ela, com toda clareza. O primeiro governo é um governo que se preocupa muito com a inflação, não é? Tanto que a inflação de 74 chega a 90%, depois cai, bem verdade, é o governo do Castelo Branco. Mas o governo seguinte, basicamente o Costa e Silva, o Médici e o Geisel são governos de um grande crescimento e com preocupação também na questão industrial e com grande crescimento industrial. Inclusive, o topo, o máximo da participação da indústria na economia brasileira se dá no governo Figueiredo, né? De lá para cá, vem caindo, como muito bem observou o Marcelo, que são os anos 80. Né? Você tem, no governo do Costa e Silva, no governo do Médici, um crescimento fantástico, né? De mais de 10%, em média por ano, 10, alguma coisa, em média por ano. Eu juntei os dois porque, na prática, foram governos iguais. Né? Era o Delfim na Fazenda, o Reis Veloso no planejamento, a mesma equipe, continuou. Não é? No governo seguinte, que é o governo do Geisel, o Reis Veloso permanece no planejamento, na Fazenda é trocado, o Delfim pelo Simons, mas tanto tem o segundo PND no governo Geisel, quer dizer, uma continuação, e o crescimento também significativo. O governo Geisel é em torno de 7% de crescimento, também um crescimento significativo, e a indústria continua crescendo. Aliás, também um parêntese rápido, na época do governo Figueiredo, na época até confundi os militares, né, o general com o capitão, na época do governo Bolsonaro, eu vi muitos viúvos e viúvas, né, da ditadura militar, falando que o governo militar era uma maravilha, que era isso que aquilo, que teve crescimento, que teve emprego, etc. e tal, que as estatais que são uma coisa horrorosa, criticando muito as estatais, elogiando os militares. Né? Uma falta de conhecimento. Se é uma verdade que o governo dos militares teve um crescimento expressivo do PIB e da indústria nacional, não é? Por um lado, por outro lado, a verdade histórica é que esse crescimento se deu com uma enorme intervenção do governo e do Estado. Enorme. Nesse governo, eu falo até para esses viúvos e viúvas da
da ditadura, até fico meio surpreso, não acreditam muito, né? Nos governos militares foram criadas mais de 200 empresas estatais. Não 2, 3, 4, 20, 30, não. Mais de 200. Mais de 2 centenas. E, evidentemente, que será fundamental. E isso explica o crescimento, em parte, o enorme crescimento que teve naquele período. É claro que pode ter falhas aqui e acolá, mas, na sua maior parte, é um funcionamento. A Petrobras sempre funcionou muito bem, repito, é a melhor empresa para nenhuma se iguala em extração de petróleo em águas profundas, né? A Vale do Rio Doce só começou a dar problema, quer dizer, ter tragédias aí depois de privatizada. A Embraer sempre foi boa, continua boa. No setor elétrico, onde você tem mais problema, são empresas privadas, no caso da Light, aqui no Rio de Janeiro, o Amapá, quando faltou energia, era uma empresa também privatizada, então. E empresas privadas também quebram, vide lojas americanas, quer dizer, o Banco Econômico, o Banco Nacional, grandes bancos nos anos 90 quebraram por erros de gestão do seu dirigente. Então, essa história de que a empresa privada, isso e aquilo, os chineses, inclusive, dão aula, né, disso aí, a questão dos gatos, que não querem saber a cor, quer saber se caçam rato, quer dizer, é uma mistura de empresas privadas e empresas estatais, explica aquele enorme crescimento da China. Mas, voltando aqui à história do Brasil, o Figueiredo, ele no início tenta até manter a política do gás, não? Inclusive a indústria, repito, atinge o seu topo no governo do ex-presidente João Figueiredo. Mas aí tem a segunda crise do petróleo, a crise do juros, não vou também entrar em detalhes, e aí a inflação passa dos 100%, ele termina o governo com a inflação acima de 200%, e aí a preocupação dele é a questão inflacionária, e é uma preocupação que vai perpassar os outros governos. Idem, o governo seguinte, é o governo do Sarney, também a preocupação principal é a questão inflacionária. 3 planos de tentativa de estabilização, com 3 planos, é o primeiro cruzado, depois o Bresser, depois o plano Verão, todos os 3 fracassados. O Collor tenta 2 planos, o plano Collor, chamado Plano Collor 1, depois, no ano seguinte, o plano Collor 2, né? O Itamar tem um plano que é exitoso, que é o plano real. E aí, o Fernando Henrique assume o governo, depois do Itamar, também a preocupação dele também é com a inflação. Embora o plano real tenha sido um sucesso, ele se preocupa muito com a inflação e manter a inflação num patamar baixo. E na virada do governo dele, né, do primeiro para o segundo governo, ele muda, agora está na moda o arcabouço, né? Digamos, a estrutura do governo dele, na área econômica, né, que era baseada em âncoras, âncora cambial, âncora fiscal, âncora de juros, e passa o tal do tripé econômico, né, que nós usamos até hoje, que é a questão do superávit, que são as metas de superávit primário, o câmbio flutuante e as metas de inflação, né? Então, a preocupação dele é basicamente essa. Aí você tem o Lula, que entra com dificuldade também, em 2003, o crescimento de 2003 foi baixíssimo, não chegou a 2%, só para você ter uma ideia, né? O Fernando Henrique tinha deixado uma inflação de 12%, o Lula, porque também tinha que se preocupar com isso, quer dizer, como nós vemos hoje, quer dizer, foi um início difícil para ele. Mas logo em 2004, ele cria, que aí nós vamos chegar nesse conselho, né, que é o conselho que vai propor essa política, essa nova política, né, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. É criado em 2004 e você tem um avanço na indústria, especialmente no governo do Lula, né? O governo da Dilma foi um governo com muitas dificuldades, com erros e acertos. Uma análise mais profunda aqui demoraria muito tempo, eu vou evitar essa análise mais profunda do governo Dilma. Mas também teve alguns avanços na área industrial. Os governos seguintes, aí realmente não se fez nada. Tanto que, durante 7 anos, esse conselho, criado pelo Lula em 2004, repetindo que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial ficou parado. Volta a se reunir no governo do Lula e, justamente, fruto desse retorno é que tem a proposta aí dessa nova política industrial. Bem, como eu falei, essa política industrial ela pode ser ampla e pode ser restrita. No caso, aí, essa é uma política restrita. Inclusive, tem 6 áreas definidas. Questão da agroindústria, baseada especialmente na agricultura familiar, né, focada na agricultura familiar, a questão da saúde, a questão da mobilidade urbana, a questão digital, a questão da inflação, né, emissões de poluentes, a questão da defesa, né? Essas 6 áreas, não memorizei ainda todos os objetivos, deixa eu dar uma olhada aqui rápida nesses principais objetivos, né? Na questão da agroindústria, né?
tem objetivos do tipo, quer dizer, principais objetivos, né? Alcançar 70% de mecanização na indústria, perdão, na agricultura familiar. Atualmente são 18, só para ter uma ideia, quer dizer, lá de 18 para 70. Fornecer pelo menos 90% de máquinas e equipamentos para a agricultura familiar, de novo, da indústria nacional. Quer dizer, quase 100% dos equipamentos desse setor aí, agrícola, a agricultura familiar, com máquinas e equipamentos vindos da indústria nacional. E aumentar em 50% a participação da agroindústria no PIB agropecuário. Na área de saúde, o atingimento de 70% das necessidades nacionais, quer dizer, atualmente são 42%, atualmente, das necessidades nacionais dessa área de saúde. Quer dizer, medicamentos, vacinas, equipamentos médicos, materiais, insumos médicos, 42% são fabricados no Brasil. O objetivo do plano é que 70% sejam fabricados no Brasil. E isso nós vimos na questão da Covid. Quer dizer, tem um período que faltou máscara, não pode faltar máscara, a pessoa morre numa situação dessa. Então, a segurança na questão da saúde é tão importante quanto a famosa segurança alimentar, que muitos países discutem. Infelizmente, o Brasil tem vantagens, né, quanto a essa questão da segurança alimentar. Por exemplo, acontece uma guerra, não precisa nem o Brasil estar envolvido, mas vários países você tem falta de alimentos, falta de medicamentos, então você tem que focar nessa questão e é muito bem focado, uma excelente escolha, essa preocupação com a questão da saúde. Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade, né, urbana. Nós vemos a dificuldade que é o povo brasileiro para ir e voltar do trabalho. A maioria dos brasileiros leva muito tempo para chegar no trabalho e muito tempo para voltar para sua casa. É uma perda de tempo muito grande. E nesse caso aí, tentar, quer dizer, o objetivo é de reduzir pelo menos em 20% o deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa, trabalho para casa. E aumentar em 25% a participação da indústria nacional na cadeia de transporte público sustentável. Né? De novo, aumento da indústria nacional, da participação da indústria nacional. Na transformação digital, isso é fundamental. Quer dizer, vários países, essas duas áreas seguintes, a questão da descarbonização e da transformação digital, vários países estão fazendo políticas industriais nessa direção. Os objetivos são de digitalização de 90% da indústria brasileira. Só para você ter uma ideia, hoje em dia é um pouco mais de 23%. 23%. Então, o objetivo é de digitalizar 90% da indústria brasileira, triplicar a participação dos produtos nacionais no segmento das novas tecnologias, quer dizer, aumentar em 3 vezes, triplicar, melhor dizendo, a participação da produção nacional no segmento de novas tecnologias. E na área de descarbonização, não é? Segurança energética, você tem a redução de 30% da emissão de gás carbônico, nós estamos vendo aí o prejuízo que temos aí com a questão do aumento do aquecimento global, né? Até sentir literalmente nas nossas vidas, no nosso dia a dia, esse calor que nós não estávamos acostumados. E olha que nós estamos num país acostumado com calor, acostumados a sofrer. Então, a redução de 30% da emissão de gás carbônico, o aumento de 50% da participação de biocombustíveis na matriz energética do transporte, que é fundamental, né, para a redução da emissão de gás carbônico, e, por fim, a área de defesa, que é o aumento de 50% na produção de tecnologias críticas para a defesa. Né? Essa área de defesa também, embora algumas pessoas tenham criticado, né, na área de esquerda, é fundamental. Todo país tem que ter defesa. Isso aí ver a Ucrânia aí, não tivesse defesa, não tinha resistido nem uma semana lá contra um dos maiores exércitos do mundo, das maiores forças armadas, que é atualmente a Forças Armadas da Rússia. Né? Isso aconteceu com o Quad, quer dizer, o Iraque levou 2 dias para dominar lá o Quad, porque tinha uma força armada muito irrisória. Né? Já com o Irã foi diferente, né? Levou 10 anos e ficou lá no 0-0, né? Nem houve vitória dos iranianos, das Forças Armadas iranianas, nem das Forças Armadas iraquianas, no conflito entre Irã e Iraque. Então, defesa, evidentemente, é fundamental. Você tem aí a questão do submarino nuclear, essas novas tecnologias, esses veículos não de guerra, não controlados remotamente, quer dizer, o militar não precisa estar lá, não arrisca a sua vida, você controla de longe de onde está o veículo, né? Toda uma tecnologia que o mundo inteiro está indo nessa direção. O Brasil também tem que se preocupar com isso. Né? Vamos lá. Aí você tem críticas, né? À direita e à esquerda, também dessa nova política industrial,
que é a chamada Nova Indústria Brasil, né? Foi o nome dado para essa política, né? Vamos começar com as críticas à direita, né? Primeiro, que isso aí vai afetar a questão do superávit zero, do déficit zero, né? Na política fiscal. Isso vai, de certa forma, atrapalhar, vai influenciar, e não atingiremos esse déficit zero, né? Na política fiscal. Primeiro que os recursos, ali ficou claro que não sairiam do Tesouro. Os 300 bilhões em 3 anos, quer dizer, alguma parte já foi gasto ano passado, então eles consideram aí 4 anos, né, o mandato do Lula, né, espero que haja um outro mandato, mas esse primeiro mandato do Lula, né, terceiro mandato, né, 300 bilhões, 250, não mais de 80%, 80 e poucos por cento, sairiam do BNDES, e 50 bilhões da FINEP e da EBPI, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação. Ou seja, nada do Tesouro. Então, essa crítica aí da questão do... Isso aí, que aliás é uma mistura de política industrial com política fiscal, sendo que a política fiscal é uma política de curto prazo, a política industrial é uma política de longo prazo. Então, uma mistura que não deve ser feita uma coisa, outra coisa. Né? Além disso, também tem uma discussão, também é natural nessa crítica da direita, a questão das alocações ineficientes. Então, claro, o também vai ter um financiamento barato. Fala-se de TR, só para lembrar aqui a todos que vão nos assistir, né? A TR no passado foi menos de 2%, 1,63%, 64%, se não me engano, alguma coisa assim, menos de 2%. Então, realmente, ao ano. Então, realmente, uma taxa de juros muito, muito baixa, se realmente for uma taxa de juros baseada na TR. E aí, segundo alguns, né, isso aí pode levar... Eu vou falar de maneira mais simples, né? O que seriam alocações fora do mercado natural, então você poderia levar imperfeições. Se é uma empresa de saúde, por exemplo, vai lá fazer luvas, e aí pega um dinheiro emprestado e tal, e quebra daqui a 1, 2 anos. Vou dar um exemplo. Veja bem, esse argumento é um argumento que pode ser usado para qualquer coisa, é um absurdo. Empresas do mercado, que não são as dadas pelo governo, quebram. Acabei de citar várias aqui, certo? O Banco Econômico, um banco enorme, antigo, quebrou nos anos 90. O Nacional também, um banco grande, forte, inclusive com o seu presidente, tendo uma grande influência política, ex-governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, quebrou. Lojas Americanas, né, com os empresários, que são empresários mais ricos do Brasil, com 20 bilhões quase quebrou, com 20 bilhões, mais de 20 bilhões de dívida. Então, quer dizer, pode acontecer com qualquer um. Quando eu fiz mestrado, por um acaso eu fiz um levantamento no Rio de Janeiro, a quantidade de empresas que eram abertas era a mesma quantidade de empresas que eram fechadas. Quer dizer, empresas quebravam, faliam. É normal, é inerente à atividade econômica. O risco é inerente à atividade econômica. O risco é inerente à vida. Até o século XIX, muitas mulheres morriam no parto. Não é? Você tinha na Idade Média, tinha às vezes que fazia a escolha, né? Os parteiras, faziam a escolha entre sobreviver à mãe ou sobreviver à criança, o filho, quer dizer. E não é por isso que as mulheres pararam de ter filhos, quer dizer, porque correm o risco de morrer, que vão deixar ter, infelizmente, né? Senão a humanidade não teria continuado, né? Não estaríamos aqui hoje, quer dizer, você sai na rua, você corre risco, você pode ter uma bala perdida, você pode pegar dengue, você pode ter um acidente de trânsito, quer dizer, e na atividade econômica, absolutamente, quer dizer, esse argumento que há risco, sempre haverá riscos. Não vou dizer, não tem risco, claro que tem risco, mas tudo há risco, sempre haverá risco. E está muito bem controlado, quer dizer, não vai ser emprestado para qualquer um, passar por uma série de avaliações. O BNDES um banco que tem uma equipe técnica excelente, tem condições de fazer avaliações bastante adequadas de riscos para empréstimo da empresa A, B, C ou D. Segunda questão que eu queria também reforçar aqui é quanto à crítica à política industrial, que é uma coisa desnecessária, deixa que o mercado resolve. Essas mesmas pessoas que fazem uma crítica muito forte, agora a iniciativa do governo contra a política industrial, são pessoas que elogiam muito a agricultura brasileira. Né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é isso, o agro é aquilo. Certo? Não estou criticando a agricultura brasileira. Imagina, não há contradição entre agricultura e indústria. Nós temos um país com dimensões continentais, sem neve. Quer dizer, é óbvio que nós temos que aproveitar essas condições que nós temos para ter um desenvolvimento na agricultura, que vai gerar mais emprego, mais renda, vai ficar mais rico, melhor, aumenta o PIB, sem sombra de dúvida.
Não é uma crítica ao agro, nada disso, embora, evidentemente, a maioria dos grandes dirigentes do agronegócio são pessoas que têm uma ideologia mais conservadora, mas isso é um problema deles, um direito deles, não tem nada a ver com a economia. Agora, a agricultura só chegou onde chegou, só se desenvolveu por causa da Embrapa e do Banco do Brasil. Por causa do governo. Política agrária. Não fosse a Embrapa, você não teria nem a agricultura que tem lá na região centro-oeste. Aquele solo não era adequado. Foi a Embrapa que descobriu formas baratas, porque não adianta corrigir o solo, tem que também ver o que barato, formas baratas para correção daquele solo. Pesquisa da Embrapa. Eu falo isso até porque a Embrapa, lá na minha universidade, né, já citada pelo Marcelo, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem muita ligação com o Instituto de Agronomia, fazem muito trabalho juntos, quer dizer, isso de longa data. No Brasil inteiro. Quer dizer, uma pesquisa fundamental para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Não fosse o financiamento do Banco do Brasil, não teria a agricultura que nós temos. Vamos lá. Aí as pessoas estão criticando ao gasto de 300 bilhões, né, em 3 ou 4 anos, né, parece que a contagem começa já parte desse dinheiro foi gasto, ou empenhado, pelo menos, no ano passado, né, durante um governo todo, que é muito dinheiro, que vai afetar isso, que vai dificultar lá a questão fiscal, e você tem, só no ano passado, um gasto de mais de 300 bilhões de reais, no Plano Safra. Acaba com o Plano Safra. Tira o financiamento da agricultura. Fecha a Embrapa. O que vai acontecer com a agricultura? O que está acontecendo com a indústria? Não tenho dúvida disso. A agricultura brasileira só cresceu, senhores, estão aqui me ouvindo aqui. Ela só cresceu por causa do Estado, do governo do Estado brasileiro. Senão ela não seria o que ela é hoje, não tenho a menor dúvida disso. Da mesma forma, a única possibilidade de reversão, aí muito bem colocado pelo Marcelo, dessa desindustrialização que o Brasil vive, é através do governo do Estado. Não tenho dúvida disso. Se não fizer nada, cada vez mais a indústria brasileira vai diminuir. E olhem bem, nenhum país cresceu sem o crescimento da sua indústria. Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia do Sul, a China agora, ano passado, vamos ver agora, o país que mais cresce no mundo, que é a China, o crescimento da indústria, ela anda em paralelo com o crescimento da economia do país. Então, quer dizer, se nós quisermos voltar a crescer, voltar a ser um país... E nós já tivemos uma indústria que era, bem observou o Marcelo, nos anos 80, uma indústria que era muito grande, ela vem decrescendo de lá para cá, mas já foi muito grande, pode voltar a ser. Falei das políticas industriais, Marcelo, é para me cortar. Então, vou tentar ser mais rápido aqui, vou tentar fechar aqui, senão eu falo demais, né? Eu tenho uma tendência a falar. Bem, então essa crítica à direita é uma crítica, na minha opinião, insustentável. Repare, as mesmas pessoas que criticam, por exemplo, um dinheiro gasto com a indústria, não vão fazer a mesma crítica com o dinheiro gasto com a agricultura. Vamos à política também, às críticas à esquerda, né? Vou falar delas muito rapidamente. De certa forma, são parecidas, olha só, que interessante, parecidas com as críticas da direita, também focam na questão fiscal. Por outro lado, dizem que com o déficit zero não é possível fazer a política industrial, porque vai atrapalhar, que vai engessar, o governo não vai poder gastar. Primeiro que o déficit necessariamente talvez não seja zero. Você pode ter um déficit aí nas contas públicas de 0,5%, de 1%, de 0,5%, e a vida que segue, não é? Isso não é uma coisa também tão... E muitas pessoas também avaliam que é possível, mais provável do que seja zero, tem um certo nível de déficit aí em relação ao PIB, né? 0% do PIB, 0,5% do PIB, 1% do PIB, até 1,5% do PIB. Primeira coisa. E segunda coisa, de novo, política fiscal é uma coisa, a política industrial é outra. Não é? O governo tem condições, tem mecanismo de encaminhar a política, independente do que é feito na política fiscal. Então, essa crítica à esquerda também, na minha opinião, é uma crítica equivocada, que acha que vai dar errado. E outra coisa também. Aí, a resposta, né? Mas por que, então, não muda isso, não pega logo, não aumenta esse gasto aí, de 300 para, como fez lá o Biden, né? 1 trilhão, no caso foi mais de 1 trilhão de dólares. Seriam mais de 5 trilhões de reais. Porque não faz... Porque também, não vou querer me estender muito, aí eu não consegui enxergar a realidade que nós vivemos. Né? Não basta querer. Se fosse fácil assim, imagina.
o Marcelo citou, eu dirigi por algum tempo, né, tive um micro espaço de poder, um micropoder, bem micro, né, que foi lá a minha universidade, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Na equação, para a solução de questões, para atingimento de metas, que menos pesa, a variável menos importante é a vontade. Não é que não tem que ter vontade também, vontade, disposição, garra, mas é que menos pesa. Isso é o mais fácil. O mais difícil são os obstáculos a serem transpostos. As dificuldades que você tem que enfrentar e superar. Isso é o que é de mais difícil. Achar que é fácil assim, que basta o governo dizer, não, mudei de ideia, agora não esquece a questão fiscal, não vou gastar mais tantos bilhões ou trilhões aí do orçamento, do tesouro. Não é fácil assim, nós estamos numa conjuntura mais difícil. O governo teve grandes avanços no ano passado, a própria reforma tributária, que vai ajudar a indústria também. Não é? A questão do salário mínimo é fundamental, o aumento real do salário mínimo, retomar essa política. Isso explica um pouco o crescimento do passado dos outros governos do Lula, não é? O imposto de renda agora, quer dizer, cada vez menos pessoas estão pagando imposto de renda, ficou congelado muito tempo em 1.900 e pouco reais, né, o limite para pagamento. O ano passado já foi de 1.600 e pouco, e esse ano vai para 2.600 e pouco, e esse ano vai para 2.800 e pouco, quer dizer, cada vez menos pessoas pagam imposto, quer dizer, é uma melhora na situação da vida dos brasileiros, especialmente dos brasileiros mais pobres. Isso tem impacto, inclusive, na economia. Agora, é claro que não vai poder fazer tudo assim você tem um Congresso difícil, tem uma série de dificuldades que você não vai superá-las apenas com vontade, com uma canetada, como se fosse fácil assim. É preciso muita competência política que, aliás, o governo tem demonstrado, né? Temos tido grandes avanços, temos tido grandes vitórias e, só para terminar, essa política industrial, ela é mais uma grande vitória, um grande avanço desse governo, mais do que oportuna, mais do que acertada, ela é uma política absolutamente necessária para o futuro do Brasil. É a única forma de nós revertermos essa desindustrialização, essa indústria que desce ladeira abaixo. Foi com essa iniciativa, agora feita em janeiro pelo nosso governo, de política industrial, chamada de Nova Indústria Brasil. Me perdoe por ter estendido um pouco, eu, infelizmente, realmente acabo falando demais. Tá? Não, tranquilo, Calado. Depois desse panorâmico ponto de partida, né? Nós começamos na década de 30, né? E viemos até agora, não é isso? Aí como a gente forneceu, quando você forneceu um ponto de partida, né? Como sempre, a gente quer saber se você tem sugestões de leitura sobre o tema. Um bom livro sobre o tema, Marcelo, eu vou citar aqui para as pessoas entenderem um pouco, que ela tem vários livros, né? Mas é o livro do Suzigan, né? Do Wilson Suzigan, que ele fez com Vilela, né? O Suzigan, que é Política Industrial no Brasil. Né? É um livro dos anos 90, se não me engano, e é um livro que explica bem, não só a política industrial em termos teóricos, mas também a política industrial no nosso país. Eu acho que é uma boa sugestão para quem quer começar a conhecer o tema. Não é para quem já conhece, para quem já é especialista. Mas quem quiser se interessar por começar a estudar um pouco essa área de política industrial, eu creio que é um bom ponto de partida para usar aqui o nosso programa, a expressão do nosso programa. Perfeito, então, meu caro Calado. Muito obrigado aí pela sua participação. Né? Nós vamos chegando agora ao final do nosso encontro de hoje e, como sempre eu faço, agradeço a quem nos assiste, né? Quem quiser, peço que quem ainda não se inscreveu, se inscreva no programa e que divulgue junto aos amigos. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.